Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, a gente aqui reunido para que a nossa oração, os nossos encontros nos tornem ainda mais firmes, e fortes. Eu acredito muito no poder, digamos assim, da partilha, porque a partilha fortalece as nossas expectativa, a nossa vida individual, E aí a gente vê que não está sozinho, e aí tudo fica um pouco mais fácil. Então, eu pedi em oração que viesse uma palavra que pudesse somar com o que o nosso amigo e irmão Acácio vai falar hoje para nós. Todo amor verte de Deus. No fundo, todo consolo que você recebe deriva das mãos de Deus. Nada lhe chega de forma diferente, mesmo quando vem dos outros. Na ajuda, o ajudador é o mais beneficiado. A energia amorosa que expande passa primeiro por ele, antes de atingir o objetivo. Por isso, quando você ajudar alguém, não se orgulhe. Lembre-se que é Deus que lhe dá essa oportunidade. Agradeça a Ele por isso. Faça o auxiliado saber que tudo o que ele recebe veio de Deus. O Pai está em mim. O Pai que está em mim é quem faz a obra, exemplificou Jesus. Então, convido a todos que a gente possa fechar os nossos olhos, e agradecer a Deus todas essas oportunidades que Ele vem nos oferecendo, dividindo com a gente, para que a gente possa exercer esse bem dessa vida que nós estamos hoje aqui encarnados, o mais próximo do nosso próximo, de nós também, que a gente possa entender essa graça e essa bênção que é a partilha, que é a caridade. E que nosso amigo e irmão Acácio seja iluminado, que a sua intuição possa aparecer, a sua vivência, a sua experiência, que a gente possa tirar o melhor de tudo isso para cada um de nós. Graças a Deus. Gente, boa noite. Todos bem? Olha, a página inicial foi bem inspirada, Porque nós estamos aqui, já entramos nesse clima da prece, da oração, e a gente vai tentar vislumbrar essa questão da qualidade. E para começar, eu botei essa colocação que Emmanuel faz no livro Pensamento e Vida, quando ele diz que na oração o que a gente tem de mais alto como um sistema para poder estar nesse intercâmbio constante. Só que oração, a gente tem que começar a expandir essa noção. Não é só nesses momentos específicos, de que a gente fecha os olhos ou fica em silêncio, mas a gente vai ver que num trabalho bem feito, com carinho, num alimento bem feito, com carinho, com amor, a gente está em oração. E é essa postura que a gente deve buscar estar sempre, Aí, para completar, antes da gente começar, no livro dos Médiuns, no capítulo 2, da primeira parte, do maravilhoso e do sobrenatural, tem o segundo parágrafo, do item 7, tem assim, o pensamento é um dos atributos do espírito, de todos nós, A possibilidade que todos nós temos de atuarmos sobre a matéria. Então, é pelo pensamento que nós atuamos sobre a matéria. A gente escuta isso o tempo inteiro, mas a gente pratica. A gente tem essa questão, as pessoas falam de formas diferentes. O pensamento positivo influencia aqui, Você pode trazer saúde para o seu corpo, pensando, conversando com as suas células, enfim.
E é isso. Mas a gente tem que ir aprendendo e ir praticando cada vez mais a forma como os espíritos superiores nos vão orientando, de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos. Quer dizer, pensamento que nós recebemos com uma inspiração que a gente pede intimamente, resulta dessa ação do nosso pensamento sobre a matéria. Porque nós estamos aqui dentro do fluido cósmico universal. Se vocês não têm ainda, quem ainda não tiver uma ideia sobre o que é isso, vai lá no livro A Gênese e leia o capítulo que vai estar falando sobre o fluido. E aí você vê que a gente está aqui, nós estamos usando esse corpo que tem tipo de matéria e a gente vai intelectualizando todos esses princípios inteligentes que estão aqui formando esse corpo. E a gente, se a nossa atitude, se a nossa postura for nessa sintonia mais alta, a gente vai estar provocando, estimulando esses princípios inteligentes cada vez mais e melhor. Então, os pensamentos, a transmissão dos pensamentos, resulta dessa constituição fisiológica que nos é própria. Então, a mediunidade, assim como no nosso corpo, ela é comum a todos nós. Todos nós transmitimos e recebemos pensamentos uns dos outros, tá? E os pensamentos andam pelo fluido cósmico. Mas é só para a gente focar nessa questão que no pensamento e vida já está lá. Essa comunicação, ela é constante e se a gente prestar e souber nos colocarmos nessa sintonia, ela é um dos mais altos meios que a gente tem de fazer tudo isso. Antes mesmo de entrar, vou começar com um caso. A gente fala de oração, a gente está toda hora, sempre que possível, pedindo auxílio, ajuda para que a gente vença as nossas dificuldades e tudo mais. E tem nesse livro aqui, daquela série André Luiz, né, a vida no mundo espiritual, Entre a Terra e o Céu, começa com uma oração. Então, a Evelina é uma menina que está fazendo uma prece para a mãe dela, que desencarnou, porque o ambiente da casa dela está muito perturbado, porque o irmão mais novo também desencarnou afogado há pouco tempo. E a madrasta está numa depressão muito forte. Se sente culpada porque se distraiu na praia, não teve atenção devida e o menino se afogou. Aí ela faz uma prece para a mãe. Ela pensa que a mãe está no plano espiritual, está bem e tudo mais. Mas a prece tem que ser refratária, porque a mãe, na verdade, está obsidiando a madrasta, porque culpando a madrasta pela morte do filho, que não teve atenção. Então, a mãe está na casa, no ambiente da casa, perseguindo a madrasta, e quando ela faz essa prece é desviada, chega até nosso lar, porque Evelina tem ligação com o nosso lar, e vem a equipe de Clarence, André Luiz, Hilário, para ajudar essa família. E, no final, é um grupo todo, é um grupo grande de pessoas que já tinham uma ligação. O livro só aborda isso, a ligação que eles tiveram durante a Guerra do Paraguai. Tá? Guerra do Paraguai durou de final de 1864, vai até 1870. Então, eles vêm para ajudar todo um grupo. É um grupo grande. É Evelina, Amaro, que durante a Guerra do Paraguai se chamava Armando, é Zumira, que foi Lina Flores. Eu não vou ler tudo não, senão é muita gente. Mas ela vem e essa prece vai ser o motivo, vai ser o estopim
para toda essa história, para a gente ficar sabendo de toda essa história. Vale a pena ler. É um livro que daria uma série aqui para a gente maratonar aí, como essas tantas que tem por aí. Mas a gente começa com o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. E lá no item 4, está dito que Jesus já tinha nos definido claramente as qualidades da prece. Tá? Deixa eu beber uma água que eu acho que estou ficando meio resfriado e tá falhando aqui. Oi. Tá ótimo. Não, eu peguei a da ambiente. Daqui a pouco quando vai esquentando. Não. Então, ele fala das qualidades da prece, pedindo para que a gente faça essa prece em secreto. Em secreto não quer dizer num lugar isolado, simplesmente, mas é essa atitude, essa postura que a gente deve ter ante a vida. A gente, com o Espiritismo, a gente, com os esclarecimentos que os Espíritos Superiores nos trazem, dessas orientações de Jesus, o Espiritismo proporciona que a gente modifique nossa postura ante as situações. A gente tem todas as possibilidades de estarmos serenos, tranquilos, ante todo esse tumulto no qual a gente está inserido. Porque a gente vê tudo isso de outra forma, ou podemos ver, né? Aí ele vai dizer, não é a gente falar muito. No movimento espírita, a gente costuma falar muito, quase um discurso, quase toda a prece, né? Mas não precisa. Mas é a sinceridade das palavras, é a emoção. E sempre nessa postura, se a gente está mal com alguém, a gente precisa ou nos reconciliarmos, ou mentalmente, se a gente não tiver como encontrar a pessoa que a gente acha que magoou, que guarda alguma mágoa de alguma atitude nossa, a gente deve envolvê-la nesses pensamentos. Porque esses pensamentos chegarão até ela. Isso a gente tem que ter certeza absoluta que isso acontece. Então, com o coração purificado nesse sentido, a gente se direciona a Deus. Nessa posição de humildade, porque Deus sabe de tudo. Aí tem gente que diz, se Deus sabe de tudo, para que eu preciso fazer prece? Ele sabe que eu preciso, né? Mas é essa atitude da gente se ver, se olhar e perceber que nós necessitamos de ajuda. Como foi dito logo no início, nós trabalhamos em conjunto e nós estamos nessa interação e ter essa consciência que a gente precisa um do outro é essencial. Então, é essa humildade, por isso que nas bem-aventuranças, a primeira é essa, né? Bem-aventurados os humildes, pobre de espíritos, humildes, ok? Então, a gente examina os nossos defeitos, olha o autoconhecimento. Então, é essa postura. Se a gente tem essa postura diariamente de estar refletindo sobre as nossas questões, poxa, hoje eu falhei com fulano, respondi mal, fui agressivo, fui impaciente. Se a gente está refletindo, observando essas nossas atitudes, hoje eu fiquei com medo, hoje eu vacilei, eu acho que eu não estou confiando que tudo está na mão de Deus, Deus está conduzindo para o bem de todos, tudo, né? Se eu olho para isso, eu vou conseguindo, nas minhas preces, eu vou conseguindo essa ligação constante, tá? Então, procurar o que há de mal em nós ainda é essencial.
Isso é uma atitude de prece. Procurar sempre estar atento às nossas condições íntimas. Teresa d'Ávila, ou Teresa de Jesus, da Ordem das Carmelitas Descalços, escreveu um livro chamado Castelo Interior ou Moradas, no qual a intenção dela, o objetivo dela era ensinar, porque as irmãs pediram para que ela ensinasse como orar, como fazer oração. Então o livro todo fala sobre isso, como se a gente fosse entrando num castelo e fosse penetrando cada vez um nível maior, mais profundo, para chegar até o topo. Então, na primeira parte, que está falando das primeiras moradas, o primeiro estágio, isso tem relação, esse livro tem relação com aquilo que a gente vai ver no livro No Mundo Maior. Mundo Maior? Mundo Maior, quando vai falar dos 3 níveis, né? Dos três níveis que tem relação com a Arca de Noé, quando, acho que é Calderaro lá, né? Calderaro vai falar sobre esses 3 níveis do nosso cérebro, que representam o estágio mais primitivo, o estágio atual, que é o cérebro triuno. Tem até um livro falando sobre essas etapas. Então, ela vai falar que elas já terão visto em alguns livros de oração que se aconselha a alma e entre em si mesma. E ela vai falar que é esse o pensamento dela, que condiz com aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente já viu. As almas que não têm oração, que não têm essa postura, são como um corpo paralítico, que não se movimenta, que não se move, estão praticamente mortas, tá? Tolhidas, embora tenha pés, mãos, mas não podem se mexer. Porque não estão olhando para si, não estão olhando para dentro. Porque tanto quanto eu posso entender, a porta para entrar neste castelo, castelo da oração, castelo íntimo, castelo do autoconhecimento, é oração e reflexão. Beleza? Para ser oração, é necessário a reflexão. Então, Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, viveu entre 1515, que ela nasceu, e desencarnou em 1570, tá? Século XVI. E esse livro é mais para o final, acho que da década de 50 ou 60. Então, ela vai mostrando para a gente também, para a gente perceber que Jesus está sempre enviando emissários que vão alertando e vão chamando a gente para esse caminho, para esse conhecimento, para esse aprofundamento. Aí continua no capítulo, no item 15, no capítulo Pedi e obtereis, que diz assim: está no pensamento, lembra do que eu li e do que Emmanuel colocou no Pensamento e Vida? O que eu li está lá no Livro dos Médiuns. Está no pensamento o poder da prece. A prece em comum, essa que a gente fez inicialmente, ela tem ação mais poderosa. Se todos os que oram se associam ao coração que está dizendo. Então a gente tem que repetir mentalmente as palavras daquele que está conduzindo a prece. Eu já vi lá na minha casa também pessoas que, quando têm a prece em comum, elas mesmas fazem uma prece, elas sozinhas, e ficam dizendo baixinho. Né? A pessoa está orando e ela está falando as palavras dela. Porque ela acha que prece em comum é esse momento que todos podem estar fazendo prece, cada um por si, mas não é. A prece em comum, ela só vai ser mais poderosa se nós nos associamos a esse coração, a esse pensamento que está conduzindo.
Aí aqui vem a orientação sobre o fluido cósmico. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico ou fluido universal. Ele ocupa tudo e dá origem a tudo que é matéria, de todos os níveis essa matéria. Né? Pensem no corpo mais sutil, né, que possa existir, ainda é matéria. E está dentro, tá dentro do fluido cósmico universal. Ocupa o espaço, os seres encarnados e desencarnados. É esse fluido que recebe da nossa vontade, do nosso pensamento, uma impulsão. Então, pensou em alguém, está dirigindo a prece para alguém, vai lá. Atinge essa pessoa. Vocês podem fazer, eu desde que comecei nos pedir, eu faço testes, né? Faço testes. Eu vou lendo, eu quero comprovação. Aí você faz testes, você pode fazer em casa. Começa a pensar numa pessoa e você quer falar, por exemplo, você já não fala, começa a pensar nela. Emitir pensamentos do tipo, fulano, eu quero falar contigo, mentalmente, tá? Vai ver que daqui a pouco vai receber um WhatsApp, vai receber um telefonema, se for mais antigo, né? Testem, não acreditem, não, testem, para ver. Então, a gente está dentro do fluido cósmico, e esse é o veículo que a velocidade do pensamento. Gente, o sistema, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, ela tem mais de 200 bilhões de sóis. Conseguem imaginar o que é isso? Se a gente pensar, vamos pensar em cada sol, em cada estrela, vamos botar por baixo uns 3 planetas ligados a essa estrela. Então, multiplica aí 200, porque os pesquisadores colocam entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Então, estamos na metade, né? Vamos ser boba. Vamos ficar nos 3 planetas que estão ali em torno. São 600 bilhões de planetas só na nossa galáxia. E a estrela mais próxima, o sistema mais próximo de nós, está a 42 anos-luz da gente. Ou seja, se a gente tivesse um veículo que andasse a 300 mil quilômetros por segundo, a gente levaria 42 anos para chegar no Sol mais próximo da gente. Essas são as dimensões, só para a gente pensar. Isso só na nossa galáxia, que é relativamente a várias outras muito pequena. Então, nós estamos todos nesse fluido. E o pensamento, na velocidade do pensamento, chega aonde estiver essa pessoa para a qual você está direcionando. Ainda nesse capítulo, pedi e obtereis, no item 9, você tem a seguinte colocação. A prece é uma invocação. Você chama, né? Você tem esse desejo, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pensou, se ligou. Beleza? Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução das suas vontades. O exemplo aqui do entre a terra e o céu é esse, né? Evelina faz a prece e quem vai atuar, como nossa irmã já disse aqui, e a página também, é outra pessoa. É uma pessoa que, em nome de Deus, está atuando. Então, Deus atua por nós. Então, e também, quem leu aquele livro da mãe do Chico Xavier, a Dona Maria João de Deus, o Cartas de uma Morta,
lá em Cartas de uma Morta, ela diz que ela vive numa esfera aqui em torno da Terra, na qual todos que estão ali naquele patamar de evolução, naquela esfera, atendem às preces que nós fazemos. Cada um no seu grupo. Tem grupos de espíritos, tem grupos de católicos, protestantes, judeus e assim por diante. Então, esses são os incumbidos por Deus de atuarem. E no item 7, assim, o que Deus lhe concederá sempre, a gente pode pedir qualquer coisa, mas o que Deus nos concederá sempre é confiança, coragem, paciência e resignação. Qualquer um desses que a gente pede, né? Eu estou com medo, eu vivo nessa cidade, eu estou sentindo que eu estou ficando com medo, Aí eu peço a Deus, eu me dirigo, Senhor, me ajuda a ter coragem, porque se eu estou aqui nesse momento, é porque eu me preparei. Então, não acontece acasos, né? Então, se eu estou aqui, nesse momento, nessa situação, primeiro, eu contribuí para que essa situação se formasse. Cada vez que a gente é agressivo com alguém, cada vez que a gente emite um pensamento, sei lá, fora da caridade em direção a outra pessoa, a gente está contribuindo para a psicosfera de violência. E a gente tem que ter essa consciência. Porque quando Jesus fala lá que se a gente fala que o outro é burro, né? Ele usa o termo lá, hack, né? Imbecil, não serve para nada. Quando a gente usa um termo assim, ou só pensa, a gente está contribuindo para essa psicosfera de violência na qual a gente está inserido hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro. É assim que funciona, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu voltei, né? Fiquei apertando aqui. Então, todos esses trabalhadores que atuam em nome de Deus nos assistem, nos ajudam quando nós fazemos esse percurso, quando nós estamos nesse percurso de compreender melhor a nossa situação e a situação daqueles que não estão à nossa volta. Todos nós somos espíritos inferiores. Quem tiver dúvida, vai lá nas questões 100 diante do Livro dos Espíritos, vai ver a terceira ordem. Nós somos espíritos da terceira ordem. Somos espíritos inferiores. Logo, entre nós encarnados e desencarnados, quem está perto de nós são pessoas parecidas conosco. Então, se a gente tem um hábito de falar não tão bem das outras pessoas, teremos ao nosso lado, encarnados ou desencarnados, pessoas também que gostem dessa, né? Tenham esse hábito ainda. Ou seja, estão nos estimulando. Se eu conheço alguém e falo assim, fulano é assim. Aí essa pessoa, e eu soube de uma pior, né? Que é, não é? Aí vai estimulando. Aí tem outros desencarnados que estão tocando fogo. É isso mesmo, fala mais. Aí você vai falando. Mas se a gente começa a mudar esses hábitos, o que vai acontecer? Vai vir esse pensamento, vai vir essa vontade de você, vai segurar. Aí daqui a pouco aqueles que estão à nossa volta tentando estimular. Esse aí passou para o outro lado, né? Virou casaca. Agora a gente não consegue. Aí vai procurar outros. E assim, fazendo, a gente vai transformando o mundo ao nosso redor. Então, Deus assiste àqueles que estão buscando essa reforma íntima. Se a gente está se ajudando, buscando mudar nossos hábitos, a gente vai receber ajuda. Por essa questão de sintonia, tá? A gente vai atrair aqueles que estão também na mesma intenção, com a mesma vontade.
Lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, diz que a prece é um ato de adoração. Quando eu saio na rua e olho o céu lindo, azul, as árvores, né, verdes de várias tonalidades, se eu agradeço, eu estou adorando a obra de Deus. Se eu pego uma maçã linda, né, como. Se eu pego um morango, não do amor, mas só um morango, né, e como, e está docinho, e agradeço. Ai, que maravilha. Aí você está nesse ato de adoração a Deus, porque tudo vem de Deus. Estou usando muita página, a página foi boa, né? Tudo vem de Deus. Opa! Meu dedinho não para. Então, nós estamos nessa condição de que, ao nos aproximarmos pelo pensamento, pelas nossas atitudes, dessa vibração divina, a gente se coloca nessa comunicação e recebe as inspirações, as intuições de forma muito mais fácil. Então, diz que a gente pode louvar, pode pedir e pode agradecer. Se a gente estivesse refletindo mesmo sobre os ensinos dos Espíritos, a gente só ia louvar e agradecer. Porque a gente teria a certeza absoluta que a gente tem tudo, sempre. Deus nos dá tudo. A gente só precisa, né, saber usar aquilo para que a gente vá progredindo e vá melhorando. Então, a prece é sempre agradável a Deus, porque a gente está elevando a nossa sintonia. Mas é preciso que a prece venha do coração. Então não posso fazer aquelas preces já decoradas, né? E nem os jogadores fazem antes de entrar no Pai Nosso que está no céu, santificado, seja de voto, não, né? Pode. Desde que você sinta as palavras, desde que você faça com o coração. Porque Deus está olhando para o nosso sentimento. As pessoas, né, os emissários dele, aqueles que estão mais próximos, né, estão olhando para o nosso sentimento. E é isso que vai ser. A intenção é tudo. Né? Então, está lá dito na questão 654 que Deus prefere o que os adoram, fazendo o bem e evitando o mal. Ou seja, se a gente tiver uma postura constante de estar sempre ajudando, fazendo bem aos outros, buscando o bem geral de todos, a gente vai estar em prece constante. Isso é o estado de prece. Não precisa ser espírita, não precisa ser ligado a nenhuma religião. Se a pessoa tiver essa postura de fazer o bem, de buscar o bem de todos, a gente vai estar nessa condição. Lá no Livro dos Espíritos, ele fala isso. Aí, mas o que é o bem? Lá, quando vai falar sobre o bem e o mal, né? O que é o bem, o que é o mal? Vocês têm dúvida? O que é o bem? O que é o mal? Aí está lá na questão 629. Que definição se pode dar da moral? Moral. Vocês sabiam que nós somos os seres inteligentes da criação? E inteligência não tem a ver com conhecimento intelectual, tá? Inteligência é você saber discernir o bem do mal. É você, cada vez mais, estar fazendo segundo as leis de Deus, está agindo segundo as leis de Deus. Aí ele traz aqui, a moral, né? Nós temos que evoluir moralmente. Está dito isso, né? Mas aí a gente tem que entender qual é o sentido de moral que os espíritos superiores estão nos falando. A moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então,
eu vou evoluindo moralmente, a partir que eu tenha cada vez mais, eu consiga distinguir e saiba quais são as leis de Deus para poder atuar em cima dela. Aí, como é que eu atuo? Aí ele continua. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Então, agir pelo bem de todos é assim que Deus age. Deus está. A gente pode ouvir no noticiário coisas horríveis, né? Ultimamente, muitos homens batem em mulheres, matam mulheres, por exemplo. Mas a gente tem que aprender a orar por esse agressor, porque ele não sabe direito o que está fazendo, pode estar sob influenciação, e amanhã vai ter que reparar. A gente tem que orar por essa pessoa que está hoje num corpo feminino, porque se não há acaso, ela também não é inocente no sentido de ser vítima, ela está reparando ou está expiando algo que ela praticou no passado. Ele não teria que bater nela e não teria que matar. Ninguém vem para fazer isso, tá, gente? Mas a gente tem que saber disso para orar, tem que envolver as famílias, tanto de um lado e do outro. Tem guerras. A gente tem que envolver os dois lados. Porque a gente sabe que esse movimento migratório das reencarnações, ora nos coloca de um lado, ora nos coloca de outro. Hoje a gente está aqui tendo essa dádiva de ter todos esses conhecimentos, esses esclarecimentos diretos, simples, que a doutrina dos espíritos nos trazem. Amanhã, talvez seja um preparo, um treinamento que a gente esteja fazendo para que amanhã, na próxima reencarnação, a gente nasça numa comunidade que não vai ter isso, mas a gente vai ter que trazer isso internamente. Então a gente pode ler o Alcorão, pode ler o Bhagavad Gita, pode ler qualquer coisa que a gente vai entender o sentido profundo e vai agir e vai estimular aqueles que estiverem perto da gente. Mas para isso a gente precisa internalizar hoje, agora. Então, fazer o bem para todos e evitar o mal. O mal é não ter essa consciência das leis de Deus. Na 661 ele diz assim: a prece não esconde as faltas. Não pensem que você fazendo prece, né? Não, a gente vai... Mas a prece nos ajuda a reparar se a gente está em essa condição, essa consciência. Então, você está passando por uma coisa, a prece tem: Senhor, me ajuda a entender e a passar serenamente por essa. Porque se eu estou passando por isso, eu sei que fui eu que provoquei, porque a gente sabe que nada acontece na nossa vida que nós não tenhamos provocado. Não existe acaso, gente. A rua está cheia de pedintes da casa. Eu não dou. Porque está cheio de pedintes. Se eu for dar para todo mundo, eu vou ficar sem nada. Né? Mas não existe acaso. Pode partir. Faça esse teste também. Não acredita em mim, não. Pode fazer esse teste. Porque a gente, às vezes, vai passar por vários que não vão nem olhar para a gente. Só aquele que foi indicado, ele vai pedir. A gente tem que ter essa certeza, para que a gente não viva duvidando, a gente saiba que Deus está conduzindo tudo. Não existe acaso. A gente tem que internalizar isso. A prece não esconde as nossas faltas, mas nos ajuda a mudar o nosso proceder. E as boas ações que nós vamos fazendo, elas são a melhor prece. Estado de prece é ajudar a ter uma postura de servir ao próximo sempre. É aquilo que Jesus falou. Quer ser o maior? Sirva a todos. É isso, é estar em estado de prece. Então, você no teu trabalho profissional, na rua,
é essa solicitude. Alguém pediu ajuda? Vai lá. Ou você notou. Vamos fazer um parênteses aqui. Teve uma época que eu achava que eu era o máximo, porque eu ajudava, né? Alguém me pedia alguma coisa, o que tinha no bolso eu dava, sem problema nenhum. Aí, uma vez depois de uma reunião mediúnica, veio a mensagem final dizendo assim: se vocês acham que vocês estão fazendo tudo, quando alguém pede, vocês dão, o melhor seria que a pessoa não precisasse se humilhar pedindo e vocês fossem até ela ajudar. Sem que ela precisasse pedir. Aí eu vesti a carapuça. Ainda estou longe, né? Ainda estou longe. Eu tenho essa boa vontade, eu não resisto. O pedir eu tenho, eu sem problema nenhum. Ou, às vezes não tenho. Uma pessoa pedir um prato, aí eu vou, compro. Né? Hoje em dia você com o celular você compra tudo. Então, mas essa de ir ao encontro ainda estou treinando, tá? Cadê? Por isso os atos valem mais do que as palavras. A prece nos torna melhor, porque a gente tendo esse hábito, essa postura dessa prece constante de ajuda a todos, de servir a todos com boa vontade, a gente vai estar cercado de espíritos com essa mesma vibração e essa mesma intenção. Então, a gente vai estar assistido por todos esses. Simples assim. Então, essa postura atrai para nós os bons espíritos. Tá? Estou pedindo para que vocês ampliem, não é só a gente parar e falar e pedir e conversar com Deus ou com algum espírito que vocês tenham mais afinidade, não tem problema nenhum. Mas é essa postura que a gente precisa colocar na nossa vida. Então, Deus assiste, Deus ajuda, né? Deus ajuda. Bom, a vida ajuda aqueles que trabalham, que servem e não ficam só pedindo. As nossas ações é isso que vão valer. Aí volta Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. A alma ocupada em conhecer-se, é isso que é importante, a gente saber e a gente fazer esse percurso de olhar para a gente sempre. E a prece ajuda, Breno. Se a gente tem, a gente começa a entender a grandeza de Deus. Aí ela vai dizer, não sei se fica bem dado a entender porque é coisa tão importante esse conhecermos-nos, que não quereria que nisso houvesse nunca relaxação. Essa é a mesma estrutura de Joana de Ângeles. Sei? Se vocês forem ler a obra de Joana de Ângeles, ela vai falar o tempo inteiro do autodescobrimento e do autoconhecimento. Então, a primeira postura volta à questão de Jesus, lá do início, é a humildade. É o caminho, você se colocar nessa posição de que a gente, como a página falou, nós somos o primeiro que somos agraciados, né? Quando a gente faz o bem. Nós somos o primeiro que recebemos essas vibrações e tudo mais. É o caminho, a meu ver, jamais acabamos de nos conhecer, se não procurarmos conhecer a Deus. Que nós somos criação de Deus. Então, conhecer a Deus, essa enormidade, essa coisa, é começar a nos conhecer também. Aí aqui, para a gente ir terminando, botei muita coisa, mas a gente vai terminando. Eu trouxe uma página de Emmanuel lá do livro Palavras de Vida Eterna. Aí que ele vai comentar, né? Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. Vocês sabem que o vinho representa o sangue, que, por sua vez, simboliza a vida, a nossa vida. Ok?
Então, quando Jesus faz esse ato, está querendo dizer assim, olha, siga os meus passos, né? Beba do meu cálice. Okay? Com Jesus, vemos um ato de ação de graças que parece estranho. O mestre ergue louvores, hosanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício. Muita gente acha que o Espiritismo faz apologia da dor, né? Mas a gente entende a dor, a função que ela tem na nossa vida por conta do nosso estágio evolutivo. É diferente. Aí, Jesus ele vai comentar que é essa lógica que a gente precisa internalizar. Porque o Cristo louva a Deus pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado. Então a gente devia, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos que a gente estivesse passando situações que nós colocamos como difíceis, a gente devia agradecer e pedir força para que a gente passe, porque a gente vai estar completando, a gente vai estar completando o nosso objetivo, tá? A luta santifica, né? Então é isso. Só para a gente... vou passar... Eu quero a do Batuíra. Eu botei vários, mas tem uma do Batuíra que eu acho importante a gente... essa aí. No livro Oração e Vigilância, né, Batuíra e Chico Xavier... a página Oração e Vigilância, no livro Mais Luz. Então, ele vai dizer como a gente deve encarar o orai e o vigiai que Jesus falou. Orai. O que é? Quando é que a gente vai estar orando? Quando a gente estiver amando, confiando, abençoando, ouvindo, tranquilo, compreendendo, refletindo, esperando e pacífico. A gente vai estar orando sempre que a gente estiver nessa condição. E quando que a gente vai estar vigiando? Quando a gente estiver servindo, esclarecendo, construindo, semeando, seguros, operosos, aprendendo, realizando e auxiliando. Então, quando a gente estiver nessas condições, ou se a gente buscar essa postura, a gente vai estar em oração e vigilância constante. Essa é a melhor armadura, é o melhor couraça, né, que a gente pode trazer para a nossa vida, tá? Não tem melhor. A prece impulsiona as energias do nosso coração. As imagens que nós criamos, o nosso desejo, e ela é essa força plasticizante que cria nossa imaginação. São coisas a gente não vê, mas quem está no plano espiritual vê. Pode pegar, tá? Então ele pede para que a gente, lá no Pensamento e Vida, voltando, né? Como no início, Emmanuel pede para que a gente recorde que a necessidade de orar e orar sem cessar. Orar sem cessar, quem fala isso é Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? Orar sem cessar é ter essa postura, é ter essas atitudes, para que o vendaval das paixões não nos carregue nessa fúria. Obrigado a todos pela atenção. Tá? Até a próxima. Aí tinha poesia. Pode ler? Então vamos lá. Agora, Alta de Souza. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno, compassivo o olhar, estende as mãos aos filhos da amargura.
Repara, aqui e além, a desventura caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Até a próxima. Qualidade e eficácia da prece. Está todo mundo já treinado aqui para fazer hoje aquela oração, né? A nossa oração hoje vai alcançar patamares assim históricos, porque nós aprendemos aqui com Cássio a refletir a importância da oração. E é o que nós vamos fazer agora. Todos nós vamos trabalhar junto com a equipe espiritual desta casa, formando uma corrente amorosa, carinhosa, que irá chegar ao coração de Jesus, chegar ao nosso Pai Celestial, e de lá essa energia que vai ser multiplicada, nós não imaginamos o quanto, vai chegar aonde nós queremos, porque o pensamento é força, o pensamento é o veículo do sentimento, e nós que ainda trazemos na nossa alma as nossas dificuldades, as nossas lutas, estamos aprendendo com Jesus, após mais de 2000 anos, ainda aprendendo esse caminho do amor. E hoje aqui estamos, nessa casa amorosa que nos acolhe, para exercer esse trabalho, trabalhar ao lado de Jesus. Todos nós que estamos aqui hoje, estamos trabalhando com Jesus. Porque a nossa oração não fica só aqui, ela se expande, ela vai abraçar os nossos irmãos que estão na rua, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, a nossa família. É um poder muito grande essa oração. Ainda mais nessa casa que tem 100 anos de trabalho no amor. Então vamos começar as nossas preces, meus irmãos. Começando primeiramente para os irmãos que cumpriram a sua missão na terra, estão vivos em outra dimensão, em algum lugar, na morada do nosso Pai. E da onde eles estiverem, vão receber o nosso carinho. E aí a gente lembra a nossa família espiritual imensa, né? Lembramos daquele avô, aquela avó, daquele tio, daquele amigo, daquela pessoa que foi especial na nossa vida e tantos que precisam de oração, que estão no plano espiritual. As nossas companhias espirituais. Esse grupo de espíritos que são trazidos aqui para escutar, para estudar conosco, todos eles se sintam abraçados pela nossa prece. E hoje, com carinho, eu quero pedir pelo nosso irmão Pedro Roberto Pereira. Ele faleceu no dia 20 agora de agosto. Que nosso irmão Pedro seja muito bem recebido no plano espiritual, orientado, ajudado nessa antiga e nova caminhada agora. Que Deus abençoe nosso irmão Pedro com muito carinho. Um pedido especial do seu amigo Marcos aqui presente. E também é um pedido para a mãe da nossa irmã Mara, Jorgelina Pereira, 26 anos hoje que ela desencarnou, muito tempo, né? E parece que é hoje, porque o tempo para o amor não existe, é muito curto. Então, a saudade de Jorgelina, com certeza, está no coração de Mara, que compreende que a nossa irmã precisou partir daquela forma, mas ela está, com certeza, hoje recebendo o carinho, o abraço de sua filha,
aqui presente. Desejamos que ela esteja muito bem no plano espiritual, né? E falar em mãe, eu também quero pedir pela minha mãe, Ercília Raposo da Silva, né, que está no plano espiritual há muitos anos também, que ela receba o carinho, né, de todos nós, que ela seja muito feliz no plano espiritual. E também a minha irmã, Sueli da Silva Maia, que desencarnou há pouco tempo, que ela seja envolvida em muita luz e muita paz, muita harmonia. E todos os familiares, né? A família é muito grande do outro lado da vida, de todos nós, né? Então pedimos, mas colocando sentimento nessa oração que a gente conhece tanto, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Que oração maravilhosa que Jesus nos ensinou, né? Profunda, bem resumida e de grande alcance, muito conhecida no plano espiritual e aqui na Terra. Tem uma energia, uma vibração poderosíssima que com certeza vai abraçar todos os nossos entes queridos, que deixou uma grande saudade no nosso coração, mas nós temos um grande consolo que a doutrina espírita nos traz, nos revelando essa lei natural de que a vida continua, que eles estão vivos e recebendo nesse momento o nosso carinho, o nosso amor. Pedimos por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração. Esse é o endereço vibratório. Tenho certeza que todos eles serão alcançados pela nossa prece. Que assim seja. Continuando nessa vibração, nessa energia bonita que todos nós ajudamos a construir e que não pode ficar aqui fechadinho nessa sala, nesse salão. Essa energia, ela tem que se expandir. E nós temos várias caixinhas ali que nós colocamos vários nomes, vários dramas, situações difíceis. Lembramos mais uma vez os nossos irmãos pedintes que estão pela rua, que estão em sofrimento, no vício. Todos eles, nesse momento, possam receber uma pequena parcela da luz dessa casa. As irradiações possam acontecer, chegando nos endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, chegando nos nossos lares, que é o nosso grande laboratório para desenvolver o nosso amor, nossa paciência e tantas coisas, né? Então, pedimos a Jesus que essa energia dessa casa, muito iluminada, possa penetrar nos nossos lares pela porta da frente, envolver toda a casa e todos os irmãos que lá estão, para que se sintam tocados por tudo aquilo que o nosso irmão Acácio falou, né? Que Jesus nos deixou de orientação. Então, nosso ambiente de trabalho, a nossa comunidade, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida, todas as energias superiores possam envolver a todos. Graças a Deus. E, como eu sempre falo, toda segunda-feira nós temos uma dica aí para a nossa saúde, né? Porque quando nós temos o nosso pensamento mais equilibrado, nós conseguimos manter as nossas células energeticamente bem. Então, tudo isso que o Acácio falou interfere na nossa saúde, interfere na nossa disposição da alegria de viver. Então, a questão de se dar é uma questão muito importante, né?
Quando Deus nos dá um pouco mais de recurso, inteligência, melhor formação, isso não é só para nós de uma forma egoísta. É que nós precisamos dividir isso com alguém. Então, possamos ser melhores profissionais, melhores pessoas no dia a dia, nas pequenas tarefas domésticas mesmo, possamos fazer o nosso melhor. Saúde, tudo isso é saúde. E nós queremos pedir a Jesus, ao médico dos médicos, a Bezerra de Menezes, que atenda os nossos pedidos na caixinha de visita médica, que possa curar, aliviar essas pessoas, que as águas do ambiente sejam fluidificadas, né? E nós temos aqui um pedido muito carinhoso para Maria da Penha Ribeiro, está no CTI do Hospital São José, fez uma operação delicada, está com dificuldade na sua recuperação e pedimos à equipe médica da casa que possa visitá-la e orientar os médicos da terra, né? E nós que aqui estamos pedindo saúde. Cada um de nós tem a sua luta, a sua dificuldade, mas o principal que nós pedimos é o quê? A saúde mental. Mais do que nunca, nos dias atuais que estamos vivendo, precisamos manter o equilíbrio mental, a serenidade, porque o chamamento para o desequilíbrio é imenso. Então, o Evangelho de Jesus é a nossa força, é a nossa âncora, para que a gente siga em frente com muito amor, com muito carinho. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Onde está doendo em nós? Jesus está aqui ao nosso lado para nos curar, nos aliviar. Possamos fazer a nossa parte, trabalhar, fazer um mergulho em nós, conhecer as nossas limitações, dificuldades e caminhar melhor aqui na terra, cuidando dos nossos sentimentos. Onde eu não posso ir, Deus pode ir e vai. Como está indo agora na casa de vocês, que estão escutando essa palestra, não importa o dia nem a hora, mas estão escutando, essa energia chega nesse momento no coração e abençoando toda a família. Possamos ter essa certeza de que Deus é amor, que Deus está sempre ao nosso lado. E isso tudo que nós falamos são leis naturais do universo criado por Deus. Possamos nos alinhar com essas leis divinas, colocando no nosso coração cada vez mais maior capacidade de amar. Aos poucos, nós estamos conseguindo, graças a Deus. Quero agradecer a presença de todos vocês. É muito importante estarmos juntos trabalhando aqui, né? Que Deus abençoe vocês no retorno aos seus lares. Lembrando que hoje é o último dia para fazer inscrição para as nossas operações espirituais, que vai acontecer no primeiro sábado de setembro, de manhã às 9 horas da manhã. Podemos fazer a operação presencialmente ou à distância. Então, eu peço que alguém possa atender na secretaria, né? E quem quiser fazer inscrição, tem um pouquinho de paciência e esperar para que a gente possa atender, né? E lembrar vocês da nossa sessão de quinta-feira à tarde, às 15 horas, quem não pode ver à noite, né? Lembrar da importância dos estudos, nós temos vários estudos online. Qualquer dúvida é falar com o Ricardo, que está aqui, vocês conhecem.
eles podem orientar vocês. Gente, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Nós vamos agora para a última parte, que é o passe. Que é o passe individual, né? Os pais das crianças vão ser os primeiros a ser chamados, o nosso palestrante também, e depois nós vamos seguindo a ordem da assistência, tá? Qualquer dúvida, nós estamos aqui. O dia que vocês precisarem conversar, quiser fazer um atendimento fraterno, nós também estamos à disposição a partir das 7h30. Tá? A gente pode conversar, trocar uma ideia, um carinho, viu? Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.